Olá a todos! Nesse vídeo eu vou ensinar alguns métodos para te ajudar a monitorar o sistema de arrefecimento do seu carro, a fim de evitar sobreaquecimento ou vazamento de água. No meu caso, eu vou demonstrar com o meu Corolla ano 2000, mas poderia ser aplicado a qualquer carro. A primeira coisa que eu fiz foi instalar um sensor capacitivo de presença de líquido. E por quê? Nesses carros asiáticos, a altura do nível de água você tem que monitorar abrindo a tampa do radiador. Ao contrário de outros carros que têm aquele tanque de circulação de sistema fechado, o Corolla ele não tem. Ele tem um tanque de escape, onde simplesmente quando a pressão sobe, toda a água e a pressão acaba entrando dentro de um tanque. E esse tanque ele só tem uma entrada, ele não tem outra saída. E aí, quando você desliga o carro e a temperatura do sistema começa a baixar, o que acontece é que a válvula da tampa ela inverte e a pressão começa a trazer toda a água de volta para dentro do radiador. Então, não existe uma maneira muito prática de você monitorar como que está o nível de água do seu carro. Então, se caso alguma mangueira estoure ou simplesmente a pressão do sistema pode estar muito alta e toda a água está sendo expulsada para fora, então é por isso que eu instalei esse sensor. Ele sempre indica a presença de água através de uma superfície não metálica. Esse sensor ele é bem barato, e você encontra muitos materiais, muitos vídeos explicando aplicações, exemplos de aplicações, desde caixa d'água, sistema de irrigação. Então eu adaptei o sensor e fiz um sistema bem simples, com a intenção de que quando ele não detecte a água, ele acenda um LED lá no painel. Então, pessoal, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou abrir a tampa do radiador. Aí pode ver que a água está até o topo, né? E propositalmente eu vou drenar a água. Eu vou deixar escorrer a água para que o sensor detecte a falta de água e acenda o LED. Pode ver que a água está escorrendo. Nesse meio tempo, eu deixei uma câmera gravando no carro, para registrar o momento em que o alarme começa a sonar. Então deu para ver, né, pessoal, que esse é um sistema bem simples. Não é necessário fazer perfurações ou alguma modificação pesada no carro. A única coisa que se deve atentar é se você for fixar o sensor no radiador, compre um adesivo para resistência de alta temperatura, né? Ou fixar da maneira que você melhor encontrar. A segunda recomendação é instalar um sensor de temperatura do bloco de motor. Por quê? O medidor de temperatura do seu painel, ele não é do bloco, e sim da água. Então, caso a água venha a escapar ou venha a vazar, esse medidor ele não vai te avisar a tempo ao ponto do motor já estar sobreaquecendo. Então, você ter a temperatura do seu bloco, ele te dá uma temperatura mais precisa do que o da água. E aqui eu estou fazendo um teste, por exemplo, o motor está a 85 graus e eu estou ligando o ar-condicionado com a circulação de água quente para a cabine. Então significa que, tá vendo, o motor, a temperatura do bloco está começando a baixar. Então você tem uma medição muito mais precisa, da temperatura do seu motor do que a temperatura do painel, que só é a temperatura da água. É uma instalação super simples, nada invasiva e vale muito a pena você ter dentro do seu carro. Então me comenta aí o que você achou e me comente se você tem mais alguma ideia que podemos aplicar nos nossos projetinhos, nos nossos carros velhinhos aí. Um abraço e até a próxima.